essa explicação. Você pediu que a CMT é um programa de mudança de mentalidade e expansão de consciência, e realmente é. Mas no fundo, de forma muito prática, ele é um programa em que a gente estuda a nossa vida. A gente estuda o ser humano. E não tem melhor forma de você entender a vida, entender o ser humano, do que estudar a energia original, a fonte da criação, que são os nossos pensamentos. Então nós vamos detalhar para vocês, ao longo de um modelo, que está na 10ª versão. Amanda diz que esse é um diamante que nasceu bruto e que a gente vem lapidando. E essa é a 10ª lapidação que a gente vai entregar para todos vocês. Vamos entregar também pra gente. Porque esse foi um modelo que a gente começou a construir para os nossos resultados, para a gente entender um pouco mais sobre a vida e sobre nós mesmos. Então sejam muito bem-vindos à 10ª versão do modelo prático da CMT. E o primeiro passo, que é esse que a gente está iniciando agora, é um passo de fundação. É exatamente quando você vai construir um prédio. Você precisa primeiro construir a fundação que vai dar base para que todo o prédio seja erguido. Se você não tiver uma boa fundação, quanto maior tiver o seu prédio, maior serão os seus problemas. Bom, e nessa grande atualização que a gente está trazendo para vocês, eu quero deixar muito claro e quero enfatizar que esse primeiro passo é um passo importantíssimo e crucial para que a gente dê os outros passos. Muitas vezes a gente vê o nome de um passo, a gente quer buscar esse passo porque ele tem algo de prático que vai trazer pra gente alguma coisa que a gente esteja urgentemente precisando. Isso é um grande erro nosso. Por quê? Aqui a gente vai trazer para vocês todos os conceitos fundamentais da CMT para que a gente consiga avançar. É mais ou menos como a gente faz dentro de uma faculdade, se você for parar para pensar. Quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, de medicina ou no ramo médico ali, a gente aprende todos os fundamentos antes de ir para a prática, antes de ir para um estágio, antes de colocar aquilo ali realmente na nossa vida, antes de mexer com a vida das pessoas. Então a gente passa um longo tempo ali aprendendo tudo que a gente precisa para quando chegar na prática a gente conseguir realmente colocar aquilo ali com maestria, sem errar tanto. Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Por isso o passo 1 é um passo mais extenso, por isso o passo 1 é um passo que não deve ser pulado. E aí eu já quero trazer para vocês um pouco do que a gente vai utilizar e da ideia que a gente teve para trazer para vocês toda essa prática. A gente vai trabalhar com 3 cenários diferentes, mas basicamente a gente vai utilizar todos esses cenários para entregar para vocês uma prática muito robusta. Então eu tenho o meu cenário passado, o cenário meu e do Cadu passado lá em 2019, quando a gente inicia esse modelo, quando a gente começa a projetar um cenário que parece, para nossa mente e para quem está ao redor da gente, impossível. Quer dizer, um cenário muito, muito distante, que se eu pudesse dizer, pudesse arriscar lá com a minha consciência de muitos anos atrás, eu diria assim, olha, se você alcançar esse cenário um dia, você vai alcançar daqui a muitos e muitos e muitos anos, já mais velha. Então essa era a nossa visão, mas a gente sabia que se a gente colocasse esse modelo em prática, a gente era capaz, sim, de acelerar esses resultados em muito. E foi isso que a gente fez. Só que quando a gente faz esse processo, essa migração do cenário passado para um cenário que parecia inatingível, que é o que a gente vive hoje, a gente ganha muita robustez, a gente ganha muito insight, a gente sabe o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa tirar, o que a gente precisa colocar. E a gente veio amadurecendo isso não só na nossa vida, como na vida das pessoas quando a CIMT surge. Então todo esse processo vai trazer pra gente essa robustez para entregar para vocês como vocês vão fazer para alcançar um novo cenário de vida que hoje pode parecer aos olhos de vocês completamente impossível, completamente distante. Só que pra gente fazer isso, a gente tá num cenário atual, pode parecer pra vocês assim, ó, poxa, pra eles é muito fácil, pra eles é muito tranquilo, que eles já alcançaram. Então o que a gente resolveu fazer? A gente projeta um cenário agora, que é um cenário futuro, que é um cenário bastante distante da nossa realidade atual e a gente poderia dizer que é completamente impossível se a gente não tivesse todo esse conhecimento, se a gente já não tivesse percorrido essa jornada. Então a gente olha para trás para conectar os pontos, tendo certeza de que eles vão se conectar no futuro. Então é exatamente esse processo que a gente faz e agora a gente também entra com um cenário impossível junto com vocês. Se o cenário de vocês é impossível e distante, o nosso também passa a ser impossível e distante. E a gente só coloca isso aqui para vocês porque a gente tem muita certeza do que a gente é capaz de percorrer como ser humano. Porque o universo é regido por determinadas leis. Nosso mundo, ele tem leis. As coisas não acontecem de uma forma aleatória. E leis acontecem em 100% dos casos, para 100% das pessoas. A gente conheça isso ou não. Então a gente sabe que a gente vai chegar e que vocês também vão chegar se aplicarem tudo isso que a gente já aplicou e já fez para chegar até aqui. O que faz a Amanda trazer com tanta certeza o fato de que a gente vai criar uma realidade, que a gente vai alcançar uma realidade em que, emblematicamente ou simbolicamente, a gente traz aqui o aspecto do bilhão, né? O aspecto do milhões de pessoas na CIMT. Poderiam ser outras referências. Essas são algumas, vocês vão ver muitas outras que a gente vai apresentar futuramente. Nós vamos falar também do nosso corpo físico, etc. Por que ela fala isso? Ela diz isso porque a nossa vida e o modelo da CMT estão pautados em leis. Eu queria enfatizar isso. Nós já dissemos isso aqui para vocês, mas eu queria enfatizar. É por isso que o processo é matemático. Quando eu falo que o processo é matemático, eu quero destacar o seguinte: 2 mais 2 igual a 4. Isso é uma coisa muito fácil e muito óbvia. Todo mundo consegue entender. Mas quando a gente diz que y é igual a x mais b, ainda assim é matemático, é lógico, mas já não é mais tão óbvio. E a gente pode dar muito mais complexidade a isso. Então, a matemática, ela representa sim uma explicação da realidade. E quando você começa a perceber isso, você fala, peraí, eu que ainda não compreendi. Mas existem sim leis precisas. A matemática mostra essa precisão. O sinal de igual eu sempre brinco. De um lado está a causa, do outro lado está o efeito. E é exatamente assim que a gente tem que entender na nossa vida. Se você produzir a causa correta, o efeito é garantido. Aqui, gente, eu preciso falar para vocês do grande diferencial da CMT. Quando a gente começou a estudar todo esse conteúdo, a gente teve acesso a inúmeros materiais que provavelmente você já teve acesso. Inúmeros autores, inúmeras pessoas que ensinam sobre isso. E todas elas tinham uma característica em comum. Elas traziam um segmento da nossa vida. Ou elas ensinavam sobre dinheiro, ou elas ensinavam sobre cura, ou elas ensinavam sobre relacionamento. Só que a gente começou a perceber que essas áreas elas precisavam ser atendidas, do contrário, a gente não conseguiria viver em plenitude.
Não adiantava hoje eu estar aqui cheia de dinheiro no bolso, o Cadu cheio de dinheiro e a gente completamente separado, ou a gente sem tempo pra viver, como o Cadu disse, ou a gente sem saúde, como a gente vê muitas pessoas sacrificando suas saúdes por conta de dinheiro. Não adianta fazer esse processo. E esse é o processo que, erroneamente, a gente investe o nosso tempo em conseguir algo. E aí, automaticamente, quando eu consigo dinheiro, eu perco a saúde, eu perco o relacionamento. Ou eu ganho o relacionamento, eu perco o dinheiro, eu perco a saúde. E a gente vai vivendo nessa crença de que não dá pra ter tudo. E esse foi o grande diferencial da CIMT. Foi quando a gente entendeu que trabalhando a nossa mentalidade, trabalhando os nossos pensamentos direcionados para um cenário de vida, a gente também conseguiria alcançar. Porque não é possível, de repente, eu alcançar mais de uma coisa, para a maioria das pessoas. Mas se você pensar nessa coisa como uma imagem, como um cenário que contempla todas as áreas da sua vida, isso passa a ser apenas uma coisa, se é que você me entende. E a gente começou a fazer esse processo para testar e para ver se a gente conseguia botar isso em prática. E foi por isso que, em tão pouco tempo, em 2 anos, eu poderia dizer, a gente conseguiu alcançar sucesso em todas as áreas da nossa vida. E a gente está aqui para dizer para vocês que isso é possível, não só é possível, como toda a CIMT está construído para que vocês consigam fazer isso também na vida de vocês. Entendendo que o poder de pensar, ele é algo original, ele é algo sem forma. A gente faz uma analogia disso com o Google. O Google é o quê? É um papel em branco, você pode digitar qualquer coisa. O nosso poder de pensar, ele é mais ou menos assim. Fazendo essa analogia só pra gente conseguir ilustrar. Então ele vem sem forma e a gente dá uma forma. E qual é essa forma? Qual é a forma que a gente trabalha aqui dentro? É um cenário de vida. É isso que a gente quer ver ganhando forma no mundo físico. E esse processo, ele acontece. Porque o nosso mundo físico, ele é a energia em forma de matéria. Ele é o pensamento mais denso. Ele é o pensamento numa forma física. E isso vai ganhar sentido logo ali na frente. E isso se dá porque a gente vai trabalhar as nossas ideias. E as ideias, quando você tem um cenário de vida, são completamente diferentes das ideias que você teria se você estivesse mirando uma coisa só. Eu vou dar um exemplo bobo. Se eu mirasse só dinheiro, eu teria determinadas ideias que talvez, a longo prazo, destruíssem a minha relação. Que talvez, a longo prazo, destruíssem a minha saúde. Mas quando eu tenho como requisito ter tempo, quando eu tenho como requisito ter um relacionamento muito bom, quando eu tenho como requisito ter paz mental, ter saúde, não viver uma vida estressada, viver dentro de uma fazenda, concorda comigo que as minhas ideias, elas vão ter que ser diferentes? Senão elas não vão nem passar no meu filtro. Então eu olho pra uma ideia e falo assim, não, isso aqui não faz sentido porque tira o meu bem-estar. Isso aqui não faz sentido porque essa ideia compromete o meu relacionamento. Isso aqui não faz sentido porque eu tenho que trabalhar a não sei quantos quilômetros de distância do meu marido ou da minha esposa. Então é por isso que dá o mesmo trabalho. Justamente porque a gente vai ter que trabalhar de qualquer forma as nossas ideias, a nossa rotina. Só que quando a gente tem um alvo muito bem definido, que é o nosso cenário de vida, a gente vai trabalhar pra chegar ali. E não pra chegar nesse canto daqui. Então a gente precisa entender isso. Inclusive, quando você falou de tempo, amor, pode parecer até contraditório, né? Porque eu disse assim, olha, gente, as coisas levam tempo, vocês têm que ter paciência. Mas em 2 anos nós mudamos todas as áreas da nossa vida. Parece contraditório, porque 2 anos é muito pouco tempo pra você mudar todas as áreas da sua vida. 3 anos pra você alcançar a realidade que a gente alcançou é muito pouco tempo. Só que quando você vive o dia a dia, semana a semana, o mês a mês, parece que é bastante tempo. E você tem aquela falsa sensação de que você não vai conseguir, você quer desistir. Então, não caia nessa ilusão. O tempo funciona como uma cortina de fumaça, você tem que estar muito atento a isso. Use o que eu chamo de observador. Eu tenho um observador que ele garante assim, olha, se você produzir as causas direitinho, o efeito vai ser garantido. Então, eu sempre conto com esse observador. Eu falo assim, eu tô indo bem. Aí ele fala assim, tá, vai, pode continuar. Porque aqui embaixo parece que não tá dando certo, não. Fala assim, não, vai dar certo. Então, esse olhar de fora, esse zoom out, ele é muito importante para que a gente continue seguindo as leis e sendo disciplinado dentro do que a gente precisa fazer, produzindo as causas que vão nos conduzir até o efeito que a gente busca. A nossa mente, ela realmente alcança as coisas. A gente tem uma bússola interna que orienta a gente sem que a gente tenha que saber 100% daquilo que a gente vai fazer. Sem que a gente tenha que já ter mapeado o caminho todo. É mais ou menos como, por exemplo, a comunicação que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu não começo, e você também não começa, a conversa com alguém sabendo todas as palavras que você vai falar. O que sai da minha boca, eu não planejei completamente. Todas as palavras que eu vou dizer, não, eu deixo aquilo ali fluir. Isso é o nosso mecanismo automático guiando a gente. Quando eu entro aqui, eu entro para dar um recado central. Olha, o primeiro diferencial da CIMT é a formação de um cenário de vida. É isso que a gente busca. Só que o que eu vou falar ao longo desse processo, quem me guia é esse mecanismo automático. E a nossa mente, ela funciona assim para absolutamente tudo. Absolutamente todas as coisas. Quando eu vou pegar esse copo aqui, o que me guia é o meu mecanismo automático. Ele age de uma forma automática. Eu só dou o start, falo, é isso aqui que eu quero. Ele se move. A gente move o braço. A gente não calcula. Olha, eu vou flexionar ou estender o meu bíceps e abrir os meus... Não. Isso acontece de uma forma automática. E quando a gente está se movendo para um cenário, a gente vai ver que isso é muito impressionante. As coisas, elas fluem. As ideias, elas vão chegando, as pessoas vão se aproximando e você vai se movendo pra lá, num processo assim, ó, de correção. Opa, não é por aqui, volta, por aqui. A gente vai se movendo desde que esse alvo exista. É exatamente como um GPS. Quando eu boto o alvo, por mais que eu erre o caminho, ele recalcula a rota e no fim a gente vai chegar lá no alvo, independente da rua que ele pegou, independente do caminho que ele pegou. Então é exatamente isso que a gente faz de uma forma automática. A gente não precisa se preocupar tanto com o como, tanto com o caminho, porque isso a gente vai alcançando ao longo do processo. É um processo, gente, da gente se direcionar pra lá. Isso precisa estar na cabeça de vocês. Isso é uma coisa que tá muito na minha cabeça. Todos os dias, apesar de eu não enxergar o caminho completo para o cenário que o Cadu mencionou aqui, do bilhão, do ter milhões de pessoas dentro da CMT, apesar de eu não enxergar aquele caminho completo, eu confio na minha bússola interna. Eu sei que eu vou dando o meu jeito ali no dia a dia para me aproximar de lá.
E é só isso que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar no que eu tô fazendo na minha rotina, no meu dia a dia, como é que eu me sinto e confiar nessa bússola que existe dentro da gente e que direciona a gente pra lá. E aos poucos eu vou chegar lá. Por que que eu sei disso? Porque eu já cheguei aqui fazendo todo esse processo e colocando todos esses conceitos que a gente entendeu e que a gente aplicou lá atrás. Então funciona. Confiem na bússola interna de vocês. Não se preocupem tanto com achar agora os caminhos, os como eu vou chegar lá. Se preocupem em começar a mirar e começar a construir, e a gente vai ajudar muito vocês nesse processo, o cenário completo que vocês desejam. E as ideias vão fluir, as pessoas vão aparecer e você vai começar a se aproximar desse cenário muito em breve. Eu abri falando pra vocês que os nossos pensamentos são a origem de tudo, que esse é o foco da CMT, estudar os pensamentos. E óbvio que a gente vai muito além. A gente vai estudar o pensamento e o desvio que existe dentro de cada um dos pensamentos. Nós também vamos priorizar os pensamentos que criam a nossa realidade, os que dão um desdobramento para todos os outros. O que a CMT tem de diferencial, o que ela realmente tem de expressivo para contribuir com a sua vida, é que você vai entender os pensamentos e vai ver como que essa coisa invisível e acelerada pode ser mensurada, pode ser identificada e reconhecida na sua rotina, no seu dia a dia. E quando você fechar esse link, quando você entender isso em profundidade, a tua vida nunca mais será a mesma. Existem 4 portões de aprovação. E o que é isso? Portões de aprovação é quando você meio que se compromete com você mesmo em ser resistente a ficar mudando as coisas. A gente precisa sim mudar. Isso faz parte da nossa vida. É natural, é um processo. A nossa vida, ela sempre vai mudar. Só que em alguns determinados momentos a gente precisa congelar determinadas coisas para que a gente consiga traduzir isso em equivalente físico. Por quê? A mudança é uma realidade na nossa vida. E a desaceleração também. Vocês já vão entender esse conceito. Então é por isso que a gente precisa de um portão. Quando eu falo de desaceleração, eu tô falando o seguinte, olha, você tem que fazer por um tempo para você tirar do seu pensamento e trazer para a realidade física. Então se você não congelar uma determinada foto, não insistir nela por um determinado tempo, você vai tirar conclusões erradas. Às vezes a gente se dedica numa ideia muito boa, uma semana depois, porque não deu certo, a gente para. Só que o que você não sabia é que você precisava fazer por um mês, por 2 meses para ela dar certo. Então sua ideia ela era boa, mas ela não foi desacelerada pelo tempo necessário. Então, por isso a gente coloca 4 portões. E quando vocês passam aqui para o nosso próximo slide, vocês vão entender essa lógica da CIMT. Primeiro, na fase 1, antes do portão 1, a gente define o nosso cenário de vida. Isso vai acontecer no nosso segundo passo. Uma vez que você definiu o cenário de vida, você assina um acordo com você mesmo de aprovação daquele portão, ou seja, você decide dar uma congelada naquele cenário e seguir adiante. Isso não significa dizer que você não vai fazer alteração, que você não vai fazer lapidação, mas você será muito mais criterioso ou criteriosa na hora de fazer isso. É importante que você amadureça por um determinado tempo, até você falar assim, olha, eu vou seguir com esse cenário. Então nós vamos mostrar isso na prática, como que a gente fez. A gente amadureceu, agora a gente assina com a gente mesmo um acordo. Ó, vamos fazer esse negócio acontecer? Porque no fundo, o sentido maior é criar. Então não tem que ficar aqui mudando toda hora. Essa mudança toda hora, essa dúvida constante e eterna, ela é uma falta de controle do nosso pensamento. Então chega uma hora que você tem que assinar e falar, ó, eu vou buscar isso aqui. Aí depois que eu alcançar, ou lá na frente, eu repenso. Então você assina com você mesmo esse acordo e passa pelo primeiro portão. Depois você vai passar por uma fase de unir causa com efeito. É onde você vai fazer a tua ideia, ou o seu plano. Você vai lapidar a sua ideia que vai te conduzir até aquele cenário. Então são as causas que vão gerar aquele efeito. E obviamente é um processo de lapidação. Mas chega uma hora que você fala assim, eu preciso desacelerar essa ideia. Eu preciso colocar essa ideia em prática. Então você assina e passa novamente por mais um portão. E aí você vai entrar num processo de lapidação também. Veja que a palavra lapidação aparece 3 vezes dentro dessa figura. A gente define uma referência que é um cenário de vida, a gente faz uma lapidação de ideia, uma lapidação de autoimagem e uma lapidação de rotina. A lapidação de autoimagem é o que antecede o portão 3. Lapidar autoimagem significa dizer o seguinte, olha, o Cadu, quando definiu que ele ia pra rede social, que ele ia comunicar esse conteúdo pra todo mundo, foi uma ideia que ele criou imaginando uma outra pessoa, porque ele mesmo não queria falar em vídeo. Ele mesmo não era capaz de fazer isso. A autoimagem dele não deixava ele fazer, mas ele se desapegou da autoimagem, ele veio de cima pra baixo, da energia pro plano físico. Então, ele definiu o cenário de vida que ele queria, ele estabeleceu a ideia que ele acreditava, ele falou, agora eu mudo pra eu dar conta de executar essa ideia. E normalmente a gente faz o contrário. A gente define as ideias em função da pessoa que a gente é. Nossas ideias acabam ficando limitadas, porque nós temos uma limitação do nosso potencial. A nossa autoimagem limita a gente. Então, se você não se considera uma pessoa capaz de fazer uma coisa, você nunca vai pensar em fazer. Agora, quando você estabelece que você vai fazer, você se transforma na pessoa que dá conta de fazer. São coisas completamente diferentes, que vão te levar para resultados, obviamente, completamente distintos. E por fim, você vai fazer uma lapidação da sua rotina inteligente, ou seja, nós vamos entrar em cada ponto de energia do nosso corpo, nós vamos equilibrando a nossa energia para que a gente dê conta de executar essa autoimagem, de colocar as causas em prática. Se você estabelecer coisas que você consegue fazer num período de tempo muito curto, talvez você até conquiste logo. Mas às vezes você pode projetar uma coisa que vai levar 10 anos, vai levar 5 anos, depende da sua criação, depende do que você estabelece. Mas no final, o portão 4 é você tendo certeza que a sua rotina é a rotina que te conduzirá até o cenário de vida que você deseja. Essa é a metodologia da CMT de forma resumida. E obviamente a gente vai olhar para ela de diferentes formas, em diferentes momentos, e vamos cada vez mais ganhar robustez e capacidade de fazer isso acontecer. Se vocês forem parar para prestar atenção nesse slide que o Cadu projetou para vocês, colocando os nossos 4 portões, aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo. E foi justamente o que eu trouxe para vocês, e agora a gente vai começar a entender por que as coisas levam um determinado tempo para acontecer na nossa vida. E eu já quero trazer para vocês aqui um grande exemplo para a gente começar a entender esse conceito que a gente chama de desaceleração. A vida é uma grande desaceleração dos nossos pensamentos. Isso foi uma coisa que a gente concluiu ao longo de todo o nosso processo, ao longo de todo o nosso estudo, e que, de primeira, eu falava pro Cadu, caramba, eu tenho certeza que as pessoas vão ter dificuldade de entender isso, porque a gente levou um tempo pra gente chegar até essa conclusão. Só que eu acho que trazendo exemplos bem práticos e bem simples, a gente vai conseguir entender esse conceito, e uma vez que a gente entende esse conceito, todas as nossas conquistas se tornam mais fáceis e mais óbvias, de alguma forma.
Depois que a gente entende como a vida funciona, como é que as experiências físicas são formadas. Então aqui eu já vou projetar para vocês logo agora essas fotos que representam uma grande criação da qual nós somos fãs, que é o Burj Al Arab, o hotel 7 estrelas, o único hotel 7 estrelas do mundo, até algum tempo atrás, acho que ele continua sendo o único hotel 7 estrelas do mundo, e a gente já teve a oportunidade de entrar lá algumas vezes e ver o tamanho e a grandiosidade dessa criação que foi feita. Quando um sheik ou alguém quer construir alguma coisa, isso dentro do pensamento dela é completamente possível num momento presente. Então, quando aquele cara começou a idealizar aquela criação gigantesca que hoje existe, aquilo foi construído de uma forma muito clara no pensamento dele. Eu vou criar um hotel 7 estrelas, que vai ter um formato de uma vela e que por dentro vai levar não sei quantos quilos de ouro. Percebe que você, dentro do seu pensamento, consegue conceber e construir essa imagem agora? Do mesmo jeito que ele? Então, dentro do pensamento dele, e o nosso pensamento é uma coisa muito acelerada, a gente consegue conceber qualquer coisa em qualquer tempo. A gente consegue ir para o futuro, a gente consegue voltar no passado, e isso é muito fácil de fazer, é muito rápido. Só que esse cara, quando ele concebe isso no pensamento dele e constrói aquele prédio lindo, fenomenal, ele precisa fazer uma série de coisas até que aquilo esteja ali construído. Até que aquilo ganhe uma forma física, até que aquilo ganhe uma matéria. Porque entenda, no pensamento, aquilo é apenas uma energia, é uma coisa que se perde a qualquer momento. Mas na matéria não. Na matéria tá ali, tá construído. Na experiência física a gente consegue tocar, ganhou forma. Entenda que uma série de coisas precisaram ser feitas para que aquele prédio ganhasse aquele formato. E levou muito tempo. Ele primeiro precisou decidir, ele precisou separar recursos, ele precisou alocar muitas pessoas e muita energia dentro daquele trabalho, ele precisou convencer N pessoas de que aquilo ali fazia sentido, de repente pessoas do próprio governo, de repente a população, de repente quem ia investir ali. Um monte de coisas precisou acontecer para que aquilo ali ganhasse uma forma. E isso leva tempo. Só que não quer dizer que aquilo que foi construído no pensamento dele não seja idêntico ao que hoje está na nossa forma física. E é. Só que dentro desse meio tempo, dentro desse processo, existiu uma coisa que a gente chama de tempo. Tudo na nossa experiência física é assim, só que a gente não consegue perceber. Justamente por conta desse tempo, que foi o que o Cadu disse, funciona como uma cortina de fumaça. O que eu tô querendo dizer? Que quando eu vivo uma experiência indesejada na minha vida, isso já esteve, de alguma maneira, nos meus pensamentos. E pode ser que eu não consiga fazer essa conexão, porque leva tempo. E esse tempo vai ofuscando a nossa visão. Mas não quer dizer que não funcionou assim. De fato, o nosso pensamento ele é muito acelerado. Mas quando a gente entra nesse processo, quando a gente se dedica, quando a gente vai tornando isso mais palpável, aquilo tem que se transformar na realidade física. Quando eu penso em mim com um determinado corpo, imagina que eu tô com 80 quilos, eu super quero emagrecer, eu consigo me ver magra. Só que olha quantas coisas eu vou ter que fazer até que eu fique magra. Olha o quanto eu vou ter que desacelerar isso e tornar isso cada vez mais denso, cada vez mais palpável, para que eu comece a me mover e construir aquela realidade ali. Eu tô desacelerando um pensamento. Eu tenho um objetivo, eu construo a Amanda magra ou a Joana 80 quilos mais magra, eu construo isso muito rápido no meu pensamento. Mas eu vou ter que me envolver emocionalmente com isso. Eu vou ter que tomar decisão. Eu vou ter que ir lá produzir as causas dia após dia. Eu vou precisar fazer a dieta, eu vou precisar mobilizar um monte de gente, eu vou precisar de repente ir a um nutricionista, eu vou precisar matricular na academia, eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que ter disciplina naquele processo, eu tenho que ir fazendo uma mudança no meu emocional para que eu consiga realmente sustentar aquelas ações. Veja como você precisou desacelerar esse pensamento. Veja como você precisou segurar esse pensamento na sua cabeça. Esse é um processo de desaceleração. Então, de repente, quando você faz esse processo de desaceleração, você começa a ver aquilo ali ganhar a forma que estava no seu pensamento. E quando a gente entende que isso é um processo verdadeiro, matemático, e que as coisas na realidade sempre passam por esse processo, tudo começa a mudar. O conceito de desaceleração é um dos mais importantes da CMT. O pensamento é acelerado, a matéria física é densa. Por isso, nós chamamos isso de desaceleração dos pensamentos. A nossa vida é uma desaceleração dos nossos pensamentos. Agora, nada impede que você faça essa desaceleração de forma mais rápida. E tudo isso vai depender da forma como você executa o material da CMT. A gente precisa se colocar na frequência da realidade que a gente quer. Então, o Sheik, por exemplo, quando ele tem essa ideia de criar o Burj Al Arab, ele está numa frequência de pensamento em que ele vê que Dubai é um polo que recebe muita receita do petróleo e que vai parar de receber. Como que ele resolve isso? Então, ele está num contexto em que ele tem dinheiro sobrando, mas que ele tem ali, logo na frente, uma falta de continuidade do fluxo de caixa. Ele naturalmente tem uma ideia e ele diz, eu vou transformar Dubai num hub, vou transformar Dubai num polo turístico. E aquilo vai fazendo com que ele entre em determinadas frequências. E ele usou uma estratégia que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele usou um conceito que é uma grande semente, é um grande ponto central. Isso funciona muito na nossa vida. Tudo parte de um ponto central, a partir do qual tudo se expande. Ele criou o Burj Al Arab, que precisava ser uma coisa que chamasse a atenção do mundo. Por quê? A partir dessa coisa, eu vou construir uma grande cidade turística. Vou construir um grande aeroporto que vai virar um hub para o mundo. E por isso que ele conseguiu, porque ele executou com base nas leis. Ele executou em harmonia com as leis. Ele criou a semente a partir da qual tudo se expandiu. E o Burj Al Arab foi essa grande semente. Por isso que a gente traz esse exemplo aqui. Esse exemplo ele é muito enriquecedor se você entender a profundidade que tem dentro do processo de criação e o quanto você pode utilizá-lo na sua vida.
Quando a gente pensou em formar a CMT, a gente falou, como é que eu começo a CMT? Eu preciso de um ponto central. E o ponto central foi o modelo da CMT, que hoje está na sua 10ª versão. A partir dele, tudo se expande, inclusive os nossos conteúdos e tudo. Tudo está focado no nosso modelo. Então, isso é uma estratégia que está alinhada com a lei de causa e efeito. Quando a gente fala de desacelerar os nossos pensamentos, é usar aquele observador. Eu preciso dar um zoom out e falar, peraí, eu tô indo na rota correta. Eu tô em harmonia com as leis. A coisa certamente vai acontecer. Tem uma coisa muito especial na nossa vida. Deus dá o efeito para toda a causa que a gente produzir. Se você produzir as causas corretas, você naturalmente vai obter os efeitos. Quando a gente pensa no cenário de vida, a gente não pode amarrar o nosso pensamento. Então, o Sheik, ele não precisou amarrar o pensamento dele e falar, olha, eu preciso que seja um prédio assim, assim, assado. Não, ele definiu que ele precisava de um símbolo que impactasse o mundo. E a partir dali, aquilo foi ganhando detalhamento e, naturalmente, virou um prédio que impactou todo mundo, impactou o mundo e ele, de fato, foi muito bem sucedido na criação dele. Mas perceba, uma coisa é detalhamento, outra coisa é o sonho dele em si. Então, quanto menos você detalhar no início, melhor, porque mais possibilidades você abre. Então, quando a gente pensa num cenário de vida, a gente tem que pensar numa experiência. Eu vou trazer isso para algo palpável para o nosso dia a dia. Se você quer viver numa casa fantástica, se você quer ter um carro maravilhoso, você tem infinitas formas de conseguir isso. Você pode alugar essa casa ou você pode comprar. Você pode financiar o seu carro ou você pode pagar à vista. Percebe que são coisas que vão demandar uma quantidade de recurso completamente diferente no tempo presente? Então, dependendo do caminho que você seguir, você vai conseguir desacelerar muito mais rápido. É muito mais rápido para mim ter essa casa aqui alugada do que eu construir essa casa. É muito mais rápido para mim e muito menos custoso para mim financiar um carro do que eu tirar o dinheiro todo do meu bolso. Então a gente vai trabalhar muito esses aspectos quando a gente estiver falando de investimento, quando a gente estiver falando de finanças, porque se a gente limita o nosso pensamento, as nossas crenças limitam, a gente acaba seguindo o caminho da média. A gente acaba seguindo o caminho da massa. Então entenda isso. Quanto mais eu penso na experiência, mais eu me abro para as infinitas possibilidades. Isso faz com que o tempo de desaceleração aconteça de uma forma mais rápida ou menos lenta. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. E óbvio que quando você olha para o fluxo que eu acabei de apresentar com todos os portões da CMT, você vai perceber que uma pessoa, de repente, que tem uma autoimagem já capaz de executar uma nova ideia, ela vai executar muito mais rápido do que uma outra pessoa que vai precisar passar por uma mudança de autoimagem. Uma pessoa que pode alterar a rotina dela da noite pro dia, ela vai ter uma capacidade de alcançar um determinado resultado muito mais rápido do que aquela outra que está com a rotina engessada, de repente que tem um trabalho em que ela dedica 10, 12, 8 horas por dia. Então, isso vai fazer com que os resultados aconteçam com um tempo completamente distinto. Então não se compare com o outro. Foque em você, que esse é o melhor caminho.